Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nesta aula, vamos tratar de um tema central no direito da infância e juventude, que são as medidas socioeducativas em meio aberto. O foco dessa aula será os fundamentos jurídicos, as modalidades de execução de medida em meio aberto, ahn, os desafios que isso traz, a execução da medida prevista na lei do SINASE, o significado de PIA, as inspeções. E trata-se aqui de um assunto, um conteúdo que eu considero essencial para magistrados, promotores, advogados, defensores, servidores, estagiários e demais profissionais que atuam em toda a rede e que trabalham diretamente com adolescentes em conflito com a lei. Podemos começar, então, diretamente com os fundamentos jurídicos. O primeiro, claro, é a Constituição da República de 1988, principalmente seu artigo 227. E acrescentamos aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente os artigos 112 a 125, sendo que o 112 traz o rol das medidas socioeducativas, tanto em meio aberto quanto fechado. É, Temos a Lei 12.594, 2012, que instituiu a Lei do SINASE, que criou o SINASE, na verdade, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Por isso ela é chamada de Lei de SINASE e regulamenta a execução dessas medidas. Cria aqui o Plano Individual de Atendimento, que é o PIA, e principalmente fala muito da articulação intersetorial. Então é importante lembrar que essas medidas têm como finalidade a responsabilização do adolescente, mas sempre com base na proteção integral e nas garantias da brevidade, excepcionalidade da internação e proporcionalidade que deve orientar toda a atuação judicial. Indo diretamente agora nas medidas em meio aberto, as medidas socioeducativas, então, estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e Adolescente, ou ECA, e podem ser em meio aberto ou fechado. São em número de 6, sendo 4 em meio aberto e 2 em meio fechado. Em meio aberto tem advertência, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. E em meio aberto, meio fechado, temos a semiliberdade e a internação. A regra, que tem que entender que a regra é cumprir em meio aberto, sendo que o meio fechado é a exceção. Só em algumas situações excepcionais previstas no artigo 122 do ECA, quais sejam ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, na reiteração de outros atos infracionais graves e no descumprimento reiterado e injustificável da medida em meio aberto. As medidas em meio aberto que são, então, objeto dessa aula são aquelas que não envolvem privação de liberdade. São aplicadas quando o ato infracional não exige nem internação, nem semiliberdade, que são as medidas em meio fechado e têm um forte caráter educativo e restaurativo. Podem ser aplicadas A forma de aplicação pode ser de três maneiras diferentes, as medidas em meio aberto. Pode ser por remissão, que remissão é quando há um acordo se o adolescente, sua família, seja com o promotor ou seja com o juiz. No caso do promotor, com o membro do Ministério Público, é antes do início do processo, como forma de exclusão. Ou pode ser após iniciado o processo, como suspensão ou extinção do processo. A remissão pode ser pura e simples, onde simplesmente se faz a remissão e o processo é extinto ou excluído, ou pode ser acumulada com medida socioeducativa em meio aberto, com a suspensão do processo. Então, o processo suspenso, enquanto o adolescente cumpre a medida, após o término do cumprimento, o processo é extinto. Ah, Outra forma de aplicar a medida em meio aberto seria por uma sentença condenatória. Aí tem toda a questão do contraditório, ampla defesa, produção de provas, como motivo de testemunhas, e ao final sai uma sentença que pode condenar ou absolver. Se condenar, o juiz aplica uma medida socioeducativa, que aqui pode ser em meio aberto ou fechado. Estamos tratando dessa possibilidade de ser em meio aberto, mas a sentença sempre cabe recurso ao Tribunal de Justiça e depois aos tribunais superiores. Na forma de aplicar essa medida socioeducativa, até eu lembro o enunciado número 38 do FONAJUVE, no sentido de quando se aplica uma medida, o juiz deve levar em conta a capacidade de cumpri-la, a faixa etária
do adolescente, as circunstâncias, a gravidade e os princípios do artigo 100 do ECA. O que diz esse artigo 100? São os princípios para aplicação de medida de proteção, como necessidades pedagógicas, proteção integral e prioritária, condição do adolescente como sujeito de direito, intervenção precoce, intervenção mínima, entre outras. E as medidas podem ser cumuladas, ou seja, o juiz pode aplicar mais de uma desde que o cumprimento seja compatível. Então, eu falei aqui duas formas que pode ser cumprida a medida de meio aberto, uma é a remissão, outra sentença de mérito que aplica a medida em meio aberto, e a outra é uma sentença de mérito que aplica a medida em meio fechado, mas depois de um tempo de cumprimento, a medida pode ser substituída por um meio aberto. Então, aí, depois desse período, ele cumpre, a adolescente deve cumprir a medida aqui de maneira aberta, e são as três formas que elas começam a ser aplicadas. Vamos, então, às quatro propriamente dita. A primeira que temos aqui, que podemos falar, é a advertência, que é a medida mais branda, reservada para os atos infracionais leves e adolescentes sem reiteração infracional. Então, advertir é sempre o primeiro passo, antes de aplicar medidas mais enérgicas. É uma repreensão verbal, com caráter simbólico e pedagógico, e pode ser também um conselho aplicado pelo juiz em audiência. O que tem que ficar claro é que não é um espaço para humilhar o adolescente ou ofendê-lo de qualquer modo. Muito pelo contrário. O objetivo é fazer com que o adolescente perceba que sua ação gera consequências para a sociedade, para a família e principalmente para ele. Não exige aqui um acompanhamento técnico, mas deve ser registrada e fundamentada. Eu, particularmente costumo aplicar essa medida atos infracionais bem leves, como porte de droga para uso, muitas vezes como forma de remissão, e outras vezes como uma sentença condenatória, onde eu faço a sentença em audiência, na presença do adolescente, seu representante legal, e pertence ali ao ato. A segunda medida em meio aberto que tem o código é a obrigação de reparar o dano. Essa medida é aplicável quando a vítima é identificável e possibilidade de reparação. Então, se faz possível quando pode se devolver o bem, é uma forma de cumprir essa medida. Outro é o ressarcimento do dano, quando não for possível devolver o bem, ou compensação de outra forma, como uma prestação de algum serviço para a vítima, desde que, claro, que possível, e dentro das possibilidades do adolescente. Aplicável sempre em atos infracionais que gerem prejuízo patrimonial ou tenham efeitos patrimoniais, como furto, dano, estelionato, entre outros. Como o objetivo é fazer o adolescente se sentir responsável pelo ato, é importante que a reparação seja feita por ele e não por seus pais, até porque a indenização feita pelos pais resulta da lei civil e pode ocorrer por um processo civil. Caso não seja possível a reparação de dano, a medida pode ser substituída por outra. A próxima medida que tem no Código é a prestação de serviços à comunidade. Consiste numa atividade aqui gratuitas de interesse geral em benefício da coletividade, como em escolas, hospitais, entidades assistenciais, ONGs, etc. Deve sempre respeitar a jornada escolar e familiar do adolescente que está cumprindo, profissional, alguns trabalham também, sendo que o limite é no máximo 8 horas por semana e não excedente a um período de 6 meses. A lei não coloca um período mínimo para cumprir, mas é recomendável que seja pelo menos um mês, senão não vai surtir qualquer efeito. Essa medida estimula a reeducação pelos bons princípios do auxílio comunitário. O objetivo é que o adolescente tome consciência dos valores que supõem a solidariedade social praticada em seus níveis mais expressivos. E a última medida em meio aberto é a liberdade assistida. É a medida mais complexa em meio aberto, pois envolve acompanhamento técnico, visitas domiciliares, articulação com escola, saúde, assistência social, elaboração de documentos faltantes, entre outros. A liberdade assistida pode ser fixada como primeira medida na sentença
de mérito ou com uma substituição de uma mais severa, como uma internação, que depois de um período, em uma das reavaliações, é substituída por uma liberdade assistida. O objetivo aqui sempre é promover a reinserção social e prevenir a reiteração infracional. Por isso, é preciso que um profissional capacitado acompanhe o caso, que deverá promover socialmente o adolescente e sua família, com orientações, colocação em programas de auxílio e assistência social, matrícula e frequência escolar, auxiliar em cursos profissionalizantes, sempre relatando tudo ao juízo por meio de relatórios que acompanham. Acontece um acompanhamento do adolescente em conflito com a lei em suas atividades sociais, como escola, família e trabalho. O ponto positivo aqui, um grande ponto positivo, é que o acompanhamento personalizado do adolescente, a partir do conhecimento de sua realidade. Entretanto, como é a medida mais complexa em meio aberto, é a mais prejudicada quando há falta de estrutura na rede, pois aí não consegue ser cumprida da maneira como deveria. O cumprimento é num órgão municipal, integrante do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, normalmente o CREAS, em parceria com o Judiciário, que supervisiona e acompanha as ações do programa. O prazo mínimo desse cumprimento da liberdade assistida é de 6 meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida. Sobre a execução e fiscalização, ponto importante aqui é que cada adolescente que cumpre a medida tem um PENSE, que é o Processo de Execução de Medida Socioeducativa. Então, para cada adolescente cumprindo, ele vai ter um PENSE que o acompanha. É bom, importante aqui também o enunciado 15 do FONAJUV, que ele especifica no caso de mudança, caso o adolescente mude de cidade. Ele começa a cumprir numa cidade, e muda na cidade A e muda para a cidade B. Nesse caso, o juiz da cidade A não deve mandar uma carta precatória para que o juiz da cidade B acompanhe. O juiz da cidade A deve mandar o processo inteiro, todo o pente, declinada a competência para que o juiz da cidade B acompanhe, o qual daí terá total competência plena para todos os atos, inclusive para arquivamento do PENSE. O juiz acompanha o cumprimento por meio de relatórios técnicos, audiências e decisões fundamentadas. O Ministério Público atua na fiscalização e na defesa da ordem jurídica, podendo requerer diligências e medidas complementares. E o advogado do adolescente, a sua família ou a Defensoria Pública garantem os direitos do adolescente, inclusive em caso de descumprimento ou revisão da medida. A articulação intersetorial aqui é essencial, tanto com entre assistência social, educação, saúde e segurança pública. Todos devem atuar de forma integrada para que a medida seja cumprida da melhor forma possível. E coloco também aqui o enunciado número 18, do FONAJUV, que na unificação, que quando tem várias condenações, as medidas precisam ser unificadas. E se forem todas em meio aberto, idênticas ou distintas, mas compatíveis, elas podem ser cumpridas simultaneamente. Então, exemplos, tem uma condenação em liberdade assistida e outra em prestação de serviço à comunidade, as duas podem ser cumpridas de forma simultânea, pois são compatíveis entre si. Outra questão que sempre preciso especificar é sobre o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. Então, o cumprimento das medidas em meio aberto de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, assim como as em meio fechado, semi-liberdade e internação, precisam do PIA. A lei exige a lei do SINASE. Então, advertência e obrigação de reparar o dano, não há necessidade de PIA. A sua previsão legal está nos artigos 52 a 59 da Lei 12.594 de 2012, que é a chamada Lei do SINASE. O PIA é um instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Uma vez incluído o socioeducando, o adolescente aqui no sistema de atendimento, a equipe técnica elaborará o seu plano individual de atendimento, com participação efetiva do adolescente e da sua família. Esse ponto é bem importante. A família deve participar da elaboração do PIA. Nas medidas em meio aberto,
o prazo para sua elaboração é de 15 dias, enquanto que as em meio fechado é de 45 dias, ambas contadas do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Nas medidas em meio aberto, o PIA deve ter os seguintes requisitos, que consta aqui na própria lei do SINASE. É preciso ter, no mínimo, os resultados da avaliação interdisciplinar, os objetivos declarados pelo adolescente, a previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional, atividades de integração e apoio à família, formas de participação da família por efetivo cumprimento do plano individual e medidas específicas de atenção à saúde. Quando se vai reavaliar uma medida, um ponto que se verifica muito é se foram atingidos aqui os objetivos e as metas fixadas no PIA. Após isso, tem a questão das inspeções aos, aos meios, aos locais onde se cumpre medida socioeducativa. O juiz com competência na matéria da infância e juventude deverá inspecionar regularmente os programas de atendimento socioeducativo, segundo resolução do CNJ número 326 de 2020, que alterou a resolução número 77 de 2009. No caso das medidas socioeducativas em meio aberto, a inspeção é realizada de forma semestral, sendo o semestre necessariamente o primeiro de janeiro a junho e o segundo de julho a dezembro. Com as medidas em meio fechado, a fiscalização é bimestral. Então, janeiro e fevereiro, depois março e abril, e assim sucessivamente até cumprir os 6 bimestres do ano. Na página, então, o magistrado que vai fazer a inspeção, tratando especificamente do meio aberto, que é o objeto da aula, deverá acessar a página do CNJ na internet e, especificamente aqui no Cadastro Nacional de Inspeções em Unidades e Programas Socioeducativos, e cadastrar os municípios que fazem parte da comarca onde o magistrado atua. E se houver entidades ou programas nesses municípios para cumprimento de medida em meio aberto, deverá fazer a inspeção semestral. Feita a inspeção, deverá preencher o formulário eletrônico do CNJ até o dia 10 de julho para o primeiro semestre, janeiro a junho, e até o dia 10 de janeiro para o segundo semestre, que é julho a dezembro. Depois nós temos uma questão que gera bastante discussão, que é o descumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. O que acontece? É possível daí aplicar uma medida de forma mais severa, uma medida em meio fechado, e como deve ser? Para responder essas perguntas, é preciso só deixar claro, primeiro, que é possível sim aplicar uma medida mais gravosa, mas isso só ocorrerá em situações excepcionais. A regra é tentar com que o adolescente cumpra ao máximo a medida em meio aberto, seja se conceda uma nova chance, se for o caso, se marca audiência, se converse, e só em caso que realmente não for possível é que será concedida aplicada a medida de forma mais gravosa. Mas tem que cumprir alguns requisitos também. Nesse caso, é preciso seguir todo o processo legal, com contraditório, ampla defesa. É preciso designar uma audiência de justificação, no qual terá a presença do adolescente, seu representante legal, juiz, promotor, advogado ou defensor público, tudo nos termos do artigo 43, parágrafos 3º e 4º da Lei do SINASE. Aí sim, em caso seguido todo o processo legal, se pode aplicar uma medida em meio mais gravoso, mas mesmo assim não é sempre. Tem que separar a forma como foi aplicada a medida em meio aberto, como foi ensinado lá no início dessa aula. Então, se a medida foi aplicada em forma de remissão, aquela antes do processo pelo Ministério Público ou no início do processo pelo juiz, se seguido todo o processo legal, marcada a audiência, se constatar que um descumprimento reiterado e injustificável, o que o juiz pode fazer é revogar a remissão e fazer com que aquele processo suspenso continue a tramitar. Então, ele não pode aqui aplicar uma medida de internação ou alguma medida mais severa, até porque não teve o processo legal lá para ele ter uma condenação, foi aplicado em sede de remissão. Então, o que se faz é revogar a remissão e o processo continua a tramitar, lá, o processo de apuração de ato infracional.
nesse sentido, o enunciado 20 do FONAJUVE. Caso a medida em meio aberto tenha sido aplicada por sentença de mérito, sentença condenatória, após respeitado sempre lá o contraditório para a defesa e tio de testemunhas, no final uma sentença, aí sim o que o juiz pode fazer é aplicar uma internação sanção por até 3 meses, desde, claro, sempre comprovado o descumprimento reiterado e injustificável, e seguido aqui também o contraditório para a defesa com audiência de justificação designada. Essa previsão aqui da internação sanção até 3 meses está no artigo 122, inciso 3 do ECA. Nesse caso, caso o adolescente cumpra os 3 meses, o período máximo da internação sanção, considera-se que a medida está totalmente cumprida e o pense será extinto pelo cumprimento, conforme aí o artigo 25 do FONAJUVE. Por fim, se a sentença de mérito aplicou a medida em meio fechado, como uma internação, e ao longo do seu cumprimento houve uma reavaliação, onde foi substituída a internação por uma medida em meio aberto, como a liberdade assistida, por exemplo, aí sim, em caso de descumprimento reiterado e injustificado, é possível revogar a decisão anterior que substituiu a internação por liberdade assistida e aplicar novamente a internação, restabelecendo a medida inicial da sentença, que é a internação. Sempre o que é preciso sempre deixar bem claro é que deve-se, em todas as hipóteses, respeitar o contraditório, ampla defesa, marcar audiência de justificação, com presença, inclusive, do advogado ou defensor público, além, claro, adolescente e seu representante legal. Sobre os desafios que a medida em meio aberto nos traz, desafios práticos até, que posso trazer com a experiência. Um que acontece muito é a questão da evasão escolar. A maioria dos adolescentes que cumprem medida estão fora da escola, então, entre as metas do PIA, normalmente está aqui a matrícula e frequência escolar, mas há uma resistência grande de muitos para voltar à escola, até porque muitos já estão defasados muitos anos ou estão há bastante tempo fora da escola. Então, esse é um grande desafio, fazer com que esses adolescentes voltem a estudar a matrícula e a frequência escolar. O outro desafio é a resistência ao cumprimento, que alguns têm, que não querem cumprir de maneira alguma. Famílias desestruturadas também geram uma dificuldade, pois será difícil um adolescente cumprir uma medida se ele tem pais envolvidos na criminalidade, pais membros de facção, usuário de droga. Aí a probabilidade do filho seguir o mesmo caminho é muito grande. Outro desafio é a estrutura precária de CREAS, principalmente falta de pessoal. Isso dificulta bastante as medidas. E, por fim, a falta de capacitação técnica, pois é preciso que sejam sempre profissionais capacitados para cumprir as medidas. É fundamental que o sistema de justiça atue com sensibilidade, técnica e compromisso com a proteção integral. Encerro, então, esta aula, reforçando aqui que as medidas socioeducativas em meio aberto são instrumentos de responsabilização, mas também de cuidado e reconstrução. Cabe ao sistema de justiça garantir que essas medidas sejam aplicadas com efetividade, respeito aos direitos e articulação com a rede de proteção. A atuação qualificada e comprometida dos operadores do direito é essencial para que o adolescente tenha uma chance real de transformação. Muito obrigado.